Fala família Palmeiras, uma excelente segunda-feira, uma boa semana aí para todos. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações do Verdão. Abel já está no Brasil, nesta segunda-feira ele já deu o seu primeiro treino após esse período de folga que a equipe teve, né? Lembrando, o Palmeiras retornou às atividades na quinta-feira, Abel teve alguns dias a mais de folga e retornou às atividades nesta segunda. Lembrando que o Palmeiras ainda tem 5 jogadores defendendo suas respectivas seleções. Somente na quarta-feira, Abel vai ter o elenco completo para iniciar essa preparação com o time completo para o jogo contra o Internacional e também de olho no River Plate. Eu estou trazendo um corte com essas últimas informações. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e vamos aí com o vídeo. A viagem do Abel gerou alguma polêmica entre os torcedores palmeirenses, pegou uns dias a mais de folga. O Palmeiras pegou uns dias na data FIFA, mas voltou a treinar o time, os jogadores, o elenco na quinta-feira. Então foram 3 treinos sem o treinador, que voltou hoje, pelo menos já comandou a atividade, a gente já viu nas fotos ali, estamos de olho. Flávio Latifi está aqui com a gente para conversar sobre essa história toda. Latifi, gerou uma dúvida danada, né? O que o Abel foi fazer em Portugal? Estava em Portugal? Por que se ausentou desse tempo? Tá tudo certo ou não pegou muito bem? Como é que ficou essa história? Pois é, Lu. Antes de tudo, opa, vamos mais de like. Aproveitar para pedir mais likes. Boa. Bom, falando do Palmeiras, dessa situação envolvendo o Abel. Quando o time se reapresenta na quinta-feira, todo mundo foi atrás do Palmeiras para entender o porquê o Abel não estava, né? Nas fotos do treino a gente só viu o João Martins. E o Palmeiras disse que o assunto era irrelevante e que não ia comentar essa ausência do Abel Ferreira. E aí os dias foram passando, o Palmeiras treinou na sexta, treinou no sábado, o Abel também não retornou. E aí, no final de semana, surgiu a informação que o Abel viajou a Portugal para tratar assuntos particulares. E aí, conversando com o pessoal do Abel, chegou a informação que ele foi para resolver 2 questões. A primeira delas é entrar com a documentação de uma das filhas na faculdade em Braga e visitar os pais. O grande erro nessa história, na minha opinião, é do Palmeiras, porque se já estava acordado toda essa situação envolvendo o Abel, era muito simples. Na quinta-feira, que foi o dia da reapresentação, bastava uma linha no texto do treino dizendo: o Abel não se reapresentou, já conversou com a direção e volta na segunda. Só que o Palmeiras tratou isso como algo irrelevante, como eu já disse, e todo mundo queria saber: e aí, o que aconteceu com o Abel? Como que ele só vai se reapresentar depois? E aí a explicação do Palmeiras as datas FIFA são um único período que o Abel Ferreira tem para poder fazer uma viagem longa para Portugal, né? Que é um período um período longo sem jogos do Palmeiras. E aí os jogadores conseguem fazer viagens mais curtas. E é uma explicação que faz sentido. O dia a dia do clube causa esse burburinho. E outra situação também é que o Palmeiras estava com medo da repercussão que teria nas redes sociais, já que, principalmente no Twitter, o Abel tem uma parcela de torcedores que implica muito com ele, né? Eu confesso que eu dei risada com os memes, viu, gente? Porque o povo tá muito criativo, os torcedores estão muito criativos. Colocaram ali vários encartes de cinema, né? E era o Abel, duro de achar, o senhor dos hotéis, comer, folgar e amar, coisas desse tipo. Eu confesso que eu dei risada dos memes. PVC, até uma enquete que a gente vai lançar já. E o que vocês acharam dessa folga maior do Abel no Palmeiras? Tudo bem, tudo normal, é inusitado ou não? É uma falta de compromisso com o time, vamos dizer assim. Aí já tá no ar para vocês, ó. Para você, a viagem do Abel a Portugal é normal, sem problemas, não tem problema nenhum. Uma irresponsabilidade, ele deveria ficar aqui com o time. Ou inusitada, algo que chama a atenção aí nessa data FIFA. PVC, como é que você viu esse período maior de folga do Abel? Acho inusitado e sem problema. Inusitado? Você votou em 2 opções ali. Sem problema. Inusitada, sem problema. Não, esse problema já deu no ano passado. Né? Por isso que o Palmeiras tinha receio da repercussão, porque deu problema no ano passado. No ano passado ele viajou 10 dias, o time se reapresentou e ele demorou para voltar na quinta-feira, tinha jogo domingo, e ele deu na quinta, sexta, sábado e domingo. Eu acho que não é um problema você pensar, tipo o Alex Ferguson era o técnico do Manchester United, quem dava o treino era o Steve McLaren. Quem está dando treino é o João Martins, que a gente está vendo na seleção brasileira, quem está dando treino é o Paul Clement.
O Ancelotti está dentro do campo, circulando, falando, conversando, mas o Paulo Clemente, da grande parte dos treinos, o Paulo Clemente participa. Não é esse o problema. Aí as pessoas, o que eu acho que é o ponto que o Latifi contou é você conduzir mal a comunicação. Então, porque o Palmeiras, quando o Ramon Sousa teve que ir para o Paraguai, o Palmeiras indicou que o Ramon Sousa teve um problema particular e teve que ir para o Paraguai. E por que não fez a mesma coisa com o Abel? É diferente? O Abel é diferente. Por que o Abel é diferente? Porque ele é o único técnico que numa única passagem ganhou 10 títulos na história do clube, em 111 anos. É diferente. Diferente como? Quando o Tele Santana, em 95, ficou 1 mês e meio para voltar das férias, com o Muricy dando treino, por que o Tele podia? Porque ele era bicampeão mundial. Aí o Tele negociou um período de férias muito maior do que os outros. Privilégios que foram construídos pela história dele. E não é porque você tem um privilégio, é porque você tem uma equipe em quem você confia para dar o treino. E você tem... o Abel é o único que está fora. Não, o Ramon Sousa está fora, o Gustavo Gomes está fora, o Flaco Lopes está fora, o Andrés está fora, o Piquerez está fora e o Mineiro está fora. São 6 jogadores fora. O time do Palmeiras que vai jogar contra o Internacional no sábado está fora. Só vai voltar na quarta-feira. E quarta-feira não treina. Esse time que vai jogar contra o Internacional treina na quinta. Porque na quarta os jogadores se reapresentam e fazem atividade física na academia para treinarem todos juntos na quinta. E na segunda o Abel está aqui. Então não é um drama. Não é um drama. Podia ter dito assim, Abel Ferreira estará de folga pelos próximos 10 dias para resolver questões particulares em Portugal. Resolveu o problema. Zerou. Só que no ano passado deu crise mesmo informando. Ô, PVC, falando ainda sobre a renovação do Abel. Informação. Tem alguma novidade em relação à renovação do Abel? E assim, né, foi um Palmeiras que atendeu aos pedidos do Abel, contratou bastante, a Leila tirou o escorpião do bolso, trouxe os jogadores que ele queria, reforçou bastante o elenco, gastou mesmo. Isso pode ajudar a convencer o Abel a ficar? Não é uma informação absolutamente 100% informação, mas assim, é uma convicção do que tem de informação circulando também. Uma percepção diante com as informações. O Abel vai assinar a renovação do contrato. Agora, vamos voltar para o dia do Palmeiras Inter Miami? O Flávio Latifi estava comigo naquela sala de coletivas lá no Hard Rock Stadium, em Miami. Quando o Felipe Facincani perguntou para o Abel se iria renovar o contrato, e o Abel disse, a tendência é que sim. A tendência é que sim. E naquele momento, teve um mar de felicidade que circulou o mundo palmeirense. E a gente estava no ar naquele dia, Luísa, e eu falei, se não ganhar do Inter Miami amanhã, mudou isso daí. E aí empatou com o Inter Miami e mudou. E mudou. E aí ganhou do Botafogo e mudou de novo. E depois perdeu pro Chelsea e mudou pela terceira vez. Então, o que adianta você falar agora? Vai renovar o contrato. Aí você chega na reta de chegada do Brasileirão, perde o Brasileirão pro Flamengo e chega na final da Libertadores e perde pro Flamengo. Toma um 3-0 do Flamengo na final da Libertadores em Lima. Aí vem um turbilhão. Adianta o que renovar? Avisar agora que renovou? Então, o contrato está praticamente renovado. Praticamente renovado. O que pode mudar a renovação do contrato? O clima de uma temporada que termine sem título nenhum. Mas a Leila não vai mudar de opinião, mesmo que aconteça algo, ou pode mudar de opinião, mesmo que aconteça algo muito ruim na temporada. Pode mudar. Pode? Pode. Tá. Porque ela mostra tanta convicção que na minha cabeça não tinha nem chance disso acontecer. Eu não acho que vai mudar, mas assim, cara, é futebol brasileiro. O Palmeiras não é futebol brasileiro porque tem um técnico há 5 anos, mas é futebol brasileiro. Você tem um cenário que a pressão externa muda o ambiente. Muda para a família, muda para o Abel. Então, o Abel vai renovar o contrato. Está mais ou menos claro que ele vai renovar o contrato. Mas tem uma temporada em andamento que pode levar a conclusões diferentes dependendo do que acontecer. Olha só, o cenário do final de semana. O Palmeiras está 4 pontos atrás do Flamengo. O Palmeiras está 1 ponto atrás do Flamengo de verdade, porque tem um jogo a menos, certo? O Palmeiras ganha do Internacional.
o Juventude, o Flamengo não ganha do Juventude em Caxias desde 97, são 11 jogos. O Flamengo empata com o Juventude em Caxias. O Palmeiras é líder do campeonato por pontos perdidos. Alguém vai prestar atenção nisso? Porque na classificação vai aparecer em segundo lugar. E aí você vai falar, continua a pressão mesmo sendo líder do campeonato. Então, ele vai renovar o contrato. Só que o ambiente pode transformar isso. Ô Lu, só para completar essa informação do PVC, a gente viu o Abel falando dessa questão do ambiente depois da eliminação contra o Corinthians, né, no Allianz Parque, onde ele diz, como é que eu vou explicar para as minhas filhas que eu estava sendo xingado? Então, é isso que o PVC falou. Toda hora é uma mudança, porque uma hora você está lá em cima e a outra com um revés, tudo desmorona. Então, é uma questão que vai se arrastar por mais tempo. E até PVC, nesse mês ainda tem Palmeiras e River para Libertadores. Tem. Se o Palmeiras cai para o River, qual vai ser a reação da torcida? Decidindo em casa. O Palmeiras que colecionou eliminações jogando em casa nos últimos tempos. Então, esse mês é bastante decisivo. Reforço de peso e está comprovada que a contratação é de alto nível com o chamado para a seleção brasileira. O jogador que estava esperando para ver qual seria a definição do seu futuro e agora, rapidinho, o Ancelotti perde um atleta importante e aí convoca o Andréas Pereira. Edu, importante para o Palmeiras, para a seleção, é um jogador que a gente sabe que no meio-campo funciona muito bem, especialmente porque desde a perda do Richard Rios, faltava esse homem diferenciado ali. Renata, e ele nem chegou e já vai para a seleção brasileira, para você ver como o Palmeiras contratou muito bem esse jogador e vai cair como uma luva para o Palmeiras. Um jogador com a experiência, jogador internacional, ele tem a questão do controle no meio de campo, tem bola parada, entendeu? Eu acho que vai ser, como o Cicinho falou, a cereja do bolo do Palmeiras. Então, eu vejo assim, vai cair como uma luva, como eu te falei, e também, Renata, para potencializar os jogadores que estarão ao lado dele. Porque é um jogador interessante. Jogou bem no Palmeiras, né? Não, ainda não. O Messi? Calma, muito bem no Palmeiras. Vamos dar calma aí, rapaziada. Fica Quero que ele canse muito na altitude, chegue cansado contra o Inter. Olha a inveja dos caras. Pelo que ele tá falando, parece que ele encaixou bem no esquema do Abel, por isso que ele foi pra seleção. As características desse jogador aí parece que é o Messi. Ué, como não? Você vai ver o que ele vai jogar com a camisa do Palmeiras. Não tenho dúvida que ele vai chegar, vai vestir, vai ser titular e vai ser muito importante para a equipe do Palmeiras, Renato. Sim, a gente vê um jogador, sim, de qualidade, ainda vai construir sua história no Palmeiras, nem estreou. E eu espero que nem estreie contra o Inter. Pra quê, gente? Dá um descanso pro menino. É só Deixa sábado, mais um tempinho aí. Ai, Cicinho, que pedreira. Renata, a qualidade dele é indiscutível. Realmente é um jogador que vem para ser o maestro ali da equipe do Palmeiras, né? Se encaixar... e tem tudo para que isso aconteça, porque tem um treinador que é muito competente, é um dos melhores treinadores no futebol brasileiro, e assim, chega numa equipe que está muito bem entrosada. É o cara que pode dar essa assistência ali, tanto para a defesa, né, controlando ali o sistema defensivo, e essa chegada no ataque que tem muita qualidade. Então, pode encaixar muito bem no Palmeiras. Mas vamos aguardar, porque não é Messi, Calma, não. Cicinho. Não é Messi, não. Fica secando, Andrés, não, Cicinho. Vamos devagar. Não é secando, não. É assim, vamos aguardar. Perfeito. E só porque eu falei de outros destaques, né, do time do Palmeiras atualmente, quando a gente pesquisa pelas estatísticas e os representantes, né, na atual temporada, o Veiga não aparece como já apareceu. Aliás, se a gente pesquisasse pênaltis, a gente ia lembrar disso, né? Flávio Lopes, por exemplo, tem 17 gols nessa temporada. No Brasileirão, tem 6. Quando a gente olha para assistências, um torcedor lembrou do Veiga, né? Aquele que pegava a bola e decidia, seja finalizando, seja distribuindo. 3 nomes aparecem nessa liderança: o Vitor Roque, o Maurício e o Estevão. O Maurício, em determinado momento, é porque o Veiga já tem a história muito marcada, né? Obviamente, positivamente. Mas o Maurício, em determinado momento, eu achei que fosse esse cara aí. 3 assistências de cada um, Vitor Roque, Maurício e Estevão. O Estevão que não mais está no Palmeiras, né? Enfim, a gente não consegue achar agora qual é a estatística que o Veiga lidera. Ele que outrora liderava algumas. Porque ele não lidera a estatística nem de jogo de time de titular. jogo, minutos, né? Então, assim, fica difícil. Obviamente, o Abel explicou, tem uma questão, e teve por muito tempo uma questão de lesão, mas ele vinha já perdendo espaço. O que é natural, gente, porque, olha, se a gente pegar o time
que começou a ser campeão. O Palmeiras é multicampeão desde muitos anos, tá? Mais de 100 anos, inclusive. O Palmeiras não começou quando o Abel assumiu o Palmeiras. Inclusive, o Palmeiras era campeão... A concentração de títulos nesse tempo... Sim, é a maior concentração de títulos no período. Mas o Palmeiras, antes do Abel chegar, era campeão, tinha sido campeão brasileiro 2 vezes, rivalizava ali com o Corinthians antes do Flamengo ganhar em 2019, era um ano Corinthians, um ano Palmeiras, um ano Corinthians, um ano Palmeiras, né? Rivalizava também no Campeonato Paulista, tinha acabado de ser campeão paulista em cima do Corinthians, então já tinha uma base. Agora, a base do Abel, aquela que começa a vencer esses títulos desse período espetacular do Palmeiras, ela só tem atualmente 3 jogadores no elenco, né? Gustavo Gomes, o Everton e Rafael Veiga. Cortando desde 2020, quando ele chegou, é isso? Né? Tinha Rocha e Mike também, que acabaram de sair, então sobraram os 3, né? E a verdade é que, tirando o Gustavo Gomes, o caminho de Rafael Veiga ele está sendo finalizado, o do Everton também está sendo encaminhado para o fim. Então, tende para o ano que vem, não sei se o Everton vai permanecer no elenco, mas tende a ter apenas um titular, que é o Gustavo Gomes, né? Então, assim, as coisas vão mudando, o tempo vai passando, os jogadores que eram decisivos deixam de ser tão decisivos e num clube como o Palmeiras, novos jogadores decisivos surgem. Porque se fosse em outro clube que não tivesse a condição de fazer aportes como faz o Palmeiras, que não tivesse a condição de lançar jogadores da categoria de base, de atrair outros jogadores, esses jogadores durariam mais tempo mesmo num nível um pouquinho abaixo. E aí o time talvez não estaria se mantendo ali no topo. Eu acho que, Mari, mesmo numa reformulação como essa, né, onde sai praticamente todo mundo que estava e chega um time inteiro novo, um cara como o Veiga é importante, mesmo sem viver o melhor momento, porque esse pilar, né, com Everton, Gomes e agora o Veiga também, esse pilar é importante para essa transição, para essa renovação de elenco. E o Veiga ainda mais por ser um torcedor declarado do clube, né? A gente sabe a história dele, virou torcedor por causa do avô, tem fotos dele criancinha, pequenininho, no antigo Palestra Itália. Então, assim, esse cara sabe bem o que é o Palmeiras, o que é ser palmeirense. Então, ainda que ele não esteja jogando e sendo decisivo como foi dentro de campo, é um cara importante no vestiário, né? Acho até que o Palmeiras perdeu uma boa chance e o próprio Veiga também, de virar essa página, de fazer negócio, de ir para a Europa, ele perdeu um pouco esse bonde, né? O Palmeiras teve algumas possibilidades de venda, falou não várias vezes e agora fica a dúvida, né? O quanto ele será importante. A Julinha falou sobre ele não estar sendo importante hoje, não é por uma questão técnica, é por uma questão física. Acho que são as duas coisas, né? Ele já não vinha jogando bem e, obviamente, se você não está bem fisicamente, você não consegue jogar. É um cara importante, vamos ver esse tempo parado se ele consegue recuperar o bom futebol. Vou trazer aqui agora mais algumas informações de Facundo Torres, né, que vem sendo bem questionado devido ao seu desempenho no Palmeiras. Facundo Torres perde espaço no Palmeiras e iguala a pior sequência de participação em gols. Atacante teve início promissor, mas virou reserva e está a 9 partidas sem ser decisivo. O início de Facundo Torres com a camisa do Palmeiras foi promissor, considerado o motorzinho do ataque alviverde no começo da temporada. Ele chegou a acumular 20 jogos consecutivos como titular. A situação para o jogador, neste momento, mudou completamente. Facundo já não é uma unanimidade entre os titulares e tem perdido cada vez mais espaço com Abel Ferreira. Com a saída de Estevão para o Chelsea, imaginou-se que o atacante assumiria naturalmente a vaga. Isso até aconteceu após a Copa do Mundo de Clubes, mas por pouco tempo. Com um rendimento irregular, Facundo foi para o banco de reservas no início de agosto e de lá viu a dupla Flaco Lopes e Vitor Roque crescer. O entrosamento entre eles fez Abel mudar o esquema da equipe e o maior prejudicado foi o uruguaio. Nos últimos 5 jogos, por exemplo, Facundo Torres foi titular apenas em 1. Já são 9 partidas em que ele não participa de nenhum gol ou dá alguma assistência. Com isso, igualou a sua pior sequência, sem estar diretamente ligado a um gol com a camisa do Palmeiras. A última vez que ele passou tanto tempo assim, sem ser decisivo, foi entre o final de março e o começo de abril. Naquela época, porém, o Abel manteve ele na equipe e acreditou em uma reviravolta. Com a fase vivida por Flaco Lopes e Vitor Roque, além do bom momento de Felipe Anderson,
Facundo Torres terá que se reinventar para voltar ao protagonismo com a camisa do Verdão. O uruguaio foi contratado no início desta temporada por 12 milhões de dólares, cerca de 71,9 milhões de reais na cotação da época. Ele tem 47 jogos, 8 gols e 4 assistências. Enfim, uma matéria aí falando sobre essa situação de Facundo Torres. O jogador não foi nem convocado para a seleção uruguaia nesse período de data FIFA, escancarando cada vez mais que ele não vem numa boa fase, não vem sendo bem aproveitado, e às vezes tem aquela questão que muitos chiadeiros da torcida, que o jogador também não tem essa qualidade técnica tão grande. Enfim, essa foi algumas das informações aí do Facundo. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar sua opinião nos comentários. Até o próximo vídeo. Valeu!